Here's what's gonna happen. Whoever controls the streets controls the city. And I'm here now. From here on out, no more playing it safe. You've really moved up in the world. Those Carmine Falco's right hand. I'm gonna be the new Kingpin of Gotham. Podcast IS. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast IS. Hoje, num episódio que a gente vai falar sobre duas adaptações do mesmo universo de quadrinhos, né? A gente vai falar tanto da série Pinguim e do Joker Foliador, né? O Delírio 2 em português. Mas antes da gente falar do tema, da gente conversar sobre esse tema, eu não estou sozinho, gostaria que quem está comigo nesse podcast se apresentasse. Olá pessoal, eu sou o Cris, para quem está ouvindo nós pela primeira vez aqui no Podcast S, que legal, que bom ter você com a gente. Um podcast que já está aí com mais de quase 3 anos, na 4ª temporada, quase 100 episódios. E estamos aqui mostrando para você que a gente também gosta de cinema, de tudo que é relacionado à cultura geek, também sobre temas ligados ao Roleplay Game RPG. Lembra ali de acessar imperiosagrados.com.br, que é o nosso site /blog no Substack. Você encontra uma infinidade de temas, de assuntos. Tem também o nosso catálogo de livros na Estante S, na página da IS Editora, em estantes.lojavirtualpro.com. E, é claro, também nós temos o Instagram, Impérios Sagrados, Impérios Sagrados e @IS Editora. Venha conversar com a gente. Isso. Também pedir para vocês ficarem atentos ao nosso canal no YouTube, youtube.com.br/Impérios Sagrados, onde quinzenalmente a gente tem as lives da nossa mesa de RPG. Na última live, infelizmente, a internet do mestre caiu no meio do jogo, a gente teve que encerrar mais cedo, mas a gente vai fazer uma live um pouco antes de 15 dias para recuperar o tempo perdido. Pedir também lembrar que a gente está procurando jogadoras femininas para fazerem parte da mesa de RPG, porque o RPG é um ambiente muito masculino e a gente quer trazer mais diversidade. Então, se você é mulher, cis, trans, travesti e tenha interesse em RPG e gostaria de fazer parte da nossa mesa, entre em contato com a gente através dos nossos 2 Instagrams, pode ser o Impérios Sagrados ou @IS Editora, que a gente vai encaminhar certinho como está funcionando para poder fazer parte. Tá? Como eu disse anteriormente, a gente vai falar nesse episódio em especial sobre 2 adaptações do mesmo universo de quadrinhos, né? Que é o universo do Batman ali, mas para ser exato, da DC. Começando pela série do Pinguim. A série do Pinguim, né? Ela conta a ascensão do Oz, né, o Oswald Cobb, ou também conhecido como o Pinguim, né? Não esse pinguim, essa criatura adorável, mas sim um mafioso de Gotham, em meio ao caos que se instaurou depois dos acontecimentos no filme The Batman de 2018, 2022, não foi? Alguma coisa assim? 2022. Isso. Certo? Ela é um spin-off que foca bastante nessa parte do como o Oz ele vai deixar de ser um simples gangster que trabalha pros Falcones e como ele vai ascender essa figura de liderança no mundo criminal do universo do Batman ali em Gotham, né? Seguindo já a partir do final direto do filme The Batman. Cris, considerações iniciais sobre quando foi anunciada a série, um pouco antes de a gente falar da própria série, né? Porque o filme The Batman ele deixou um grande impacto, talvez uma das melhores adaptações do Batman, tirando a do Nolan, né? Suas peculiaridades, talvez melhor ainda, assim, em sentido de adaptação mesmo.
E é um grande filme. O que você achou da ideia de uma série focada no Pinguim? Bem, eu acho que eu gostaria só de remontar uma coisa interessante sobre o Pinguim. E aqui eu tô muito mais em casa, literalmente, porque da Marvel eu entendo, ok, mas a DC é algo que eu li muitos e muitos anos a fio. E, ué, você sabe de onde que veio o personagem Pinguim? Por quê? Não tenho ideia. Pinguim é o cara que vem do frio, o cara que tem charuto, o cara que lembra algo gelado, que surge ali na Guerra Fria. Então tem um grande rolê ali do Pinguim como representando, né, essa figura ali que é um empresário também, que é algo que a gente não sabe o que está acontecendo, mas tem a ver com o próprio capitalismo, né? Tem a ver com essa Guerra Fria que está ali, a ascensão desse capitalismo que vai derrubar, vai ser um dos responsáveis pela queda do Muro de Berlim. Então, o Pinguim vem desse período aí. E eu acho que, então, num caso, o Pinguim que se torna um gangster, vai se tornar um cara mafioso, é literalmente uma inversão total, né? E imersão total no próprio capitalismo. Eu lembro que você pediu para eu trazer mais coisas assim para o podcast, né? Para trazer coisas mais assim, que tem a ver com a minha primeira área de formação, que é em filosofia política. Né? É uma coisa que eu amo, mas que nos últimos mais de 15 anos, muito mais, estava mais debaixo do tapete, porque eu estava voltado, né, ou para psicanálise, psicologia e letras. Né? Bom, então o Pinguim, na série, tem o próprio ator, o Colin Farrell. Eu amo esse ator. Um dos filmes que ele fez que eu mais gosto na vida é o Alexandre o Grande. Eu amo esse filme. Alexandre o Grande, pra mim, é o ápice do filme pra mim. Por vários motivos. Vários motivos ali. A história do Alexandre o Grande, que eu já amava, encarnada pelo Colin, enfim. Mas o que ele faz no Pinguim é visceral também. É mostrar... Tem uma coisa do cara que é subserviente ali, mas que tá começando uma escalada não só no crime, mas na ascensão do poder, que é a criminalidade e o poder, elas andam aí de mão dadas. E eu queria saber de você o que você achou nesses primeiros momentos, assim. Primeiro que eu sempre tinha a minha visão do Pinguim, assim, não tenho tanto vasto conhecimento dos quadrinhos, mas ele sempre tem uma visão um pouco cômica, né, da figura, como uma piada e tudo mais. E essa caracterização do primeiro que é irreconhecível o Colin Farrell. É irreconhecível. Se você olhar assim, olhar a foto dele sem a maquiagem, porque a prótese não é computação gráfica, né? Mas é um trabalho de maquiagem com prótese para fazer essa transformação. Mas se você olhar a foto dele e olhar para ele caracterizado como Oz, é irreconhecível, né? E primeiro que o Pinguim, ele fora, eu acho que na década de 90 ali que teve o filme do Tim Burton, que ele ainda assim é bem cômico, né? Eu tô falando, estamos dando risada porque um de nós aqui viu no cinema, praticamente. Vi, não nego. Mas, olha, é irreconhecível, não parecem serem as mesmas pessoas. E eu achei estranho pegar esse vilão depois do filme ali do The Batman pra focar numa série. E depois, no primeiro episódio, ele já me conquistou a ideia da série. E a cada episódio que você vai vendo a transformação, todo o arco dele de ascensão, né? Eu fui achando cada vez mais fantástico, né? Primeiro que tem primeiro que tem uma espécie de estudo do personagem diferente do que ele é normalmente nos quadrinhos, né? Geralmente ele já é de alguma família mafiosa, de alguma família que tinha influência. Me corrija você que tem mais conhecimento dos quadrinhos, né? E aqui o Oz, ele tá vindo praticamente do nada, através do enganando, através tramando, fazendo complô, fazendo alianças, tentando galgar cada vez mais espaço para ser primeiro respeitado e também ter poder, né? Respeitado naquela coisa de temido, de algo muito muito mafioso e muito muito gangster também, né? E
eu achei, assim, que toda a atuação dele, assim, a partir das questões dele, que ele tem não vamos dizer trauma, mas do passado dele, com aquilo que ele almeja, com aquilo que ele cobiça e com as ideias meio malucas que ele tem sobre outras questões que a gente pode comentar mais tarde. Mas ele é um personagem muito denso e complexo, assim, dentro da série, na minha opinião, né? Apesar de ele ser bem bandido. Eu acho que ali também mostra a ascensão dele, né? Da forma que ele foi pisando nas pessoas e o que ele foi mentindo, o que ele foi enganando, né? Até mesmo a Sofia, que é filha do Carmine Falcone, eu sei muito que ele teve uma ponta aí na série, né? Do Carmine Falcone, o ator. Mas é um ator diferente do filme. O ator não quis voltar pro papel, né? Por causa do Falcone, por causa da violência, de como ele assassinava as mulheres, né? Sim. Mas o que eu gostei dessa parte, faz uma ligação e que é muito legal que a gente vai entendendo a Sofia, essa personagem ali que ela foi retirada do Arkham e tal, muito foda, e vai entendendo que ela vai tomando parte nisso tudo, né? Ela não era essa pessoa, mas que o Oz Cobblepot, né, tem a ver com isso. Ele tem responsabilidade nisso, né? Entender que ele é chamado de pinguim porque ele é manco, né? Então, provavelmente ele teve poliomielite, alguma coisa quando criança, né? Então tem toda essa explicação. E isso que eu acho muito legal na construção dos filmes, na pegada do Nolan, ou na pegada agora do diretor, que eu não lembro o nome. Matt Reeves. Do Reeves, isso, que é essa pegada, digamos, humana, que trabalha com o humano, né? E que não fica só no fantástico. Que me incomoda muito quando é somente no fantástico, assim, a coisa pra mim não funciona muito bem, tá? Então, e também vai mostrando uma outra ascensão ali, que é do Victor, né? Que sai do cara que tá lá influenciado pro cara que vai ser influenciável. Sim, primeiro que eu achei muito estranho e muito duvidoso a ligação inicial que ele teve com o Victor, né? E ao mesmo tempo que foi uma ligação que meio não é de... É como se ele fosse uma relação dele pegar um pupilo, alguém para ele ensinar, mostrar os caminhos, para ensinar, tendo uma cobiça maior, né? Porque o Victor, primeiro, ele é um jovem que se tornou morador de rua, foi mais jogado para a vida do crime depois do que aconteceu no final do filme The Batman, que é igual... Perfeito, que é muito legal, não sei se você vai concordar, mas que na série dá pra ter ideia do efeito que isso causou. Sim, isso é maravilhoso, porque toda aquela região, a violência que já era muito alta, ela se intensificou muito, porque tem aquele lado de que Gotham tá tão corrupta que ela começa a abandonar partes da própria cidade, porque a cidade está sem energia em uns setores que foram muito afetados pelo alagamento, né? E você começa a partir de um ponto em que toda essa trama, talvez o Pinguim, seria impossível de acontecer se não fosse pelo The Batman. Uhum. E ao mesmo tempo ela é essencial para o futuro que vai vir do The Batman, pelo impacto que isso vai dar em toda a rede, todo o submundo criminal de Gotham, quando você tem as duas famílias, não só as duas famílias criminosas mais poderosas de Gotham, né? Os Marones e os Falcones totalmente desmembrados, né? A liderança toda morta e seus membros dispersados. Mas você também tem a troca de liderança de todas as outras facções menores, quando eles resolveram se aliar lá no final por conta do Victor, que ele se tornou alguém que tinha medo, que ele queria fugir do Oz, fugir de toda a situação, ele estava tentando sobreviver, a partir do momento que ele decidiu que é ali que ele ia construir a própria vida, né? E a construção, cada vez dele... Às vezes ele tem esse impulso de coragem, mas às vezes ele tá com muito medo, muita incerteza do que tá fazendo, e depois mas ao mesmo tempo ele segue, ele vai lá e salva o Oz, mais de uma vez, assim, acho que a série inteira ele salvando o Oz,
Foi sensacional essa construção de personagem que ele não é um personagem dos quadrinhos, mas que poderia ser muito presente. Não tem algumas histórias que a gente tem alguns personagens que funcionam dessa diretiva, né, para não ficar centrado às vezes. Mas a década de 90 tem ali quadrinhos que falam minisséries do Pinguim, focadas nele, e que vão apresentar alguns personagens que vão dar a ideia do Victor, assim, mas nenhum exatamente com essa narrativa, né? Isso é realmente uma questão do filme ali, da série, no caso. Que eu acho que é um impacto de quando o sistema está falhando, o sistema policial, o sistema governamental, onde é que as pessoas se agarram para sobreviver. Que vai, muitas vezes, para a criminalidade, vai subornar as pessoas, vai fazer desvio de dinheiro, vai utilizar a própria violência, né, do suborno, da corrupção, do tráfico de drogas. Então as pessoas vão utilizando outras coisas para essa sobrevivência quando há um abandono do sistema. Até a própria ideia de precisar ter um vigilante é um sinal que falhou totalmente. O sistema já não é mais o mesmo. E no momento que a gente tem a ascensão aí do Pinguim, de dentro da própria estrutura criminosa, que é muito legal pensar nisso, inclusive, não tem uma ponte, eu acho que não tem nada a ver nesse sentido com o Poderoso Chefão, mas que a gente tem dentro do Poderoso Chefão também essas estruturas ali que são criminosos em cima de criminosos lutando por um quinhão maior do roubo, da violência e tudo mais, né? Tem um outro aspecto também, como falando da Sofia, que é uma personagem que tem muitas camadas, assim. Você é convencido primeiro que ela é maluca, que ela é uma psicopata. Você convence isso no primeiro momento. Ela é como é que eles chamam ela? De o estrangulador? Alguma coisa? Alguma coisa assim, né? Tipo, depois você vai ver que não tem, que inclusive ela ficou com essa questão porque ela precisava sobreviver. Né? E quando ela vai investigando a morte do irmão dela, que ela vai descobrindo que é o Oz, Nossa, não. Porque assim, o início todo da série, assim, acho que até metade, mostra como ela é a psicopata, ela é a maluca, ela é a que todo mundo teme, ela é uma ameaça constante, mas quando você vai vendo que talvez lá atrás, né, apesar de que, claro, a vida dela, ela teve recursos e vantagens, porque ela é de uma família mafiosa, né, mas ela tinha uma inocência, mas que foi totalmente destruída pela figura paterna, que o Oz foi lá e vendeu ela quando ela começou a descobrir que talvez o pai dela foi quem assassinou a mãe dela e forjou o suicídio, né? E daí o pai e que ele talvez tenha mais vítimas com o passar dos anos, que a gente no The Batman sabe que era um método dele, como ele assassinava as mulheres, que era com estrangulamento. Mas aí ele foi lá e usou ela como bode expiatório, jogou toda a culpa em cima dela e internou ela como uma psicopata que precisava de tratamento em um sistema totalmente corrupto, né? Que eles lá fizeram ela desvirtuar ou perder um pouco a noção de si, né? Toda a questão manicomial, já muito representada nesses filmes, ela retrata muito bem, muitas vezes, o que acaba acontecendo dentro de uma instituição manicomial, que é o enlouquecimento da pessoa mesmo. Né? Porque ela é algo que é tipo consertar a pessoa, arrumar a pessoa, e não escutar a pessoa, escutar o sujeito que está ali. Né? Mas aí, eu já estou quase pulando, né, Wellington? Já estou quase pulando para o outro tema. O que você tem para falar de Pinguim ainda? Você falou ali de uma questão do que o Pinguim pode se tornar, do que das ideias dele. Sim. Porque assim, você tem que... Ele começa um império de tráfico, né? Que eles descobrem uma nova droga, que é, na verdade, a Sofia descobriu e depois ele foi lá e roubou a ideia dela, né? E para ele manter isso, ele precisava da energia de volta em um dos bairros que estava afetado desde o alagamento. E ele foi lá e torturou e comprou uma figura política para fazer isso para aquela região. Então ele conseguiu, digamos assim, a amizade do bairro, a popularidade do bairro com uma figura que trouxe a energia de volta, né? Fora todo o esquema subterrâneo dele de tráfico. E também o fim que o Victor tem na série, né?
De novo, gente, tem um grande spoiler, que o Victor, que você vê um personagem em construção de início ao fim, e quando o Oz ele finalmente consegue chegar naquela posição de poder dele, ele vai lá e mata o Victor, que pra mim foi extremamente inesperado. Eu acho que meu problema com a DC é a grande imersão do que todos esses personagens na DC têm em comum. O Coringa, o Pinguim, o Charada, todos eles traem todo mundo que está ao redor deles. Sempre. Então, isso não teve mistério pra mim. Eu sabia que o Victor ia morrer, até porque ele não teria lugar no filme. Então, tem isso. Mas daí só eu pensando nessa conjectura, né? Uhum. Eu queria dar um elogio a Nadia Moroni, a atriz também que interpreta a Nadia Moroni. Sim. Excelente atriz, maravilhosa. Ela só deixa eu conferir o nome dela aqui. É a Soraya Aghdashloo, acho que é Aghdashloo. E também o Michael Kelly, que aparece como Johnny Vitti. Eu adoro o Michael Kelly, toda vez que ele aparece tem sempre uma questão política por trás, ou de gangster, assim, gosto muito dele. E é uma série que você deve ver, diferente talvez do que eu vou falar logo mais, porque agora a gente vai falar do que, Wellington? A gente vai falar de Coringa, vamos falar do palhaço, vamos falar de Joker 2, o Delírio 2. Agora. Vamos sair daqui. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now is love, sweet love. Conta, o que mudou, Arthur? Eu vou contar o que mudou. Não tô mais sozinho. A gente devia estar falando sobre isso. Quero ver quem você é de verdade. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados. E também, dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora, em estantes.lojavirtualpro.com. Um beijo! Mua! Podcast IS.